Bonitinhos da Pro, seguimos aqui então conversando sobre vulvaginites. Agora a gente vai falar da tricomoníase, que também é uma infecção bastante importante, como as outras que a gente já viu, que merece toda a nossa atenção. Para você que está chegando agora, só um lembrete que a gente já está na nossa quarta aula deste segmento de vulvaginites. A gente já falou então do microbioma, das infecções do trato genital inferior de uma maneira geral. Aí falamos de vaginose bacteriana, de candidíase e agora a gente vai falar de tricomoníase. Então, para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Fica com a gente que tem muita coisa importante para a gente conversar. Aqui estão as referências já mencionadas antes e utilizadas em todo esse bloco de aulas de vulvaginites. A tricomoníase, então, é a vulvovaginite associada à infecção pelo Trichomonas vaginalis, que é esse protozoário representado aqui, que tem esses 4 flagelos e uma membrana ondulante que garante a ele essa grande mobilidade. É de transmissão predominantemente sexual, portanto, aqui a gente está falando de uma infecção sexualmente transmissível. E é muito importante a gente reforçar isso e guardar, porque vai ter uma série de medidas, orientações e cuidados que são específicas das infecções sexualmente transmissíveis ou que não podem ser deixadas de lado diante de uma infecção sexualmente transmissível. Tá bom? O ser humano é o único hospedeiro natural. Quando esse protozoário penetra a vagina, ele consegue se cobrir com as proteínas do hospedeiro. Então, dessa forma, ele consegue escapar da defesa local. Além disso, ele consegue sobreviver no meio vaginal ácido e permanece fortemente ligado às células da mucosa vaginal. Após a infecção, raramente ele é eliminado. Ele permanece ali indefinidamente no trato genital. Nos homens, ele costuma ficar na uretra, na próstata, na vesícula seminal, no epidídimo, e na mulher, que é mais frequente, ele fica na vagina, na exocérvice, na uretra, na bexiga, nas glândulas de Skene e Bartholin e na endocérvice. Fora do corpo humano, esse protozoário consegue sobreviver por algumas horas em condições favoráveis e de umidade. Então, por exemplo, em toalhas úmidas, pode ser que ele consiga sobreviver. Mas veja, a principal via de transmissão é sexual, é uma doença sexualmente transmissível. Não só é uma infecção sexualmente transmissível, como é a infecção sexualmente transmissível não viral mais comum no mundo. Tem cerca de 170 milhões de casos por ano em pessoas entre 15 e 49 anos. 92% dos casos são em mulheres, e principalmente em países em desenvolvimento. No Brasil, a prevalência na população geral estimada é de 5%, mais ou menos, mas isso provavelmente é subestimado, porque a gente tem 1/3 das mulheres infectadas assintomáticas, e a infecção pode persistir nelas por meses ou anos. Da mesma forma, os homens são vetores assintomáticos, e aí, nessa situação, muitas vezes é difícil da gente identificar e ter uma real noção da prevalência no nosso país. Tá? Importante, se eu não identifico essa parcela da população, eu não consigo quebrar a cadeia de transmissão. Se eu não identifico esses portadores assintomáticos, eu não quebro a cadeia de transmissão. A infecção não induz imunidade duradoura, então é comum infecções recorrentes. E é uma condição negligenciada. Apesar de disseminada e mesmo podendo levar a sequelas, ela recebe pouca atenção nos sistemas de saúde pública, não só no nosso país, mas de uma maneira geral. Por que é tão importante a gente conversar sobre a tricomoníase? Então, veja, da mesma forma que os outros 2 quadros que a gente já comentou, é um importante cofator na transmissão e aquisição do HIV e de outras ISTs. Ela sobrevive em ambientes externos fagocitando vírus, fungos, bactérias como micoplasma, clamídia, o gonococo. Dessa forma, facilita o aparecimento da doença inflamatória pélvica. Na gestação, também tem correlação com a prematuridade, como que é o quadro clínico típico da tricomoníase. Então, a gente tem um corrimento que tende a ser mais profuso, amarelado, amarelo esverdeado, purulento, muitas vezes bolhoso, como a gente está vendo nessas imagens aqui. Também são frequentes o processo inflamatório associado com todos os seus comemorativos, com todos os seus sintomas e sinais. Então, é comum que a paciente refira ardor, edema genital, disúria quando a urina escorre ali pela vulva, dispareunia, e esses sintomas eles pioram no período pós-menstrual. Por quê? Porque além da alcalinização da vagina, ocorre a aquisição do ferro da hemoglobina pelo parasita, e essas coisas pioram a sua virulência, portanto, esses sintomas
também pioram nessa fase. O que eu vejo no exame ginecológico da tricomoníase? Então, a gente tem hiperemia dos genitais externos. Claro que aqui é um caso bem intenso, bem importante. Às vezes a gente pode ter quadros bem mais discretos dessa hiperemia, tá? Lembrando que a gente tem uma parcela da população, inclusive, que é assintomática. A gente também vai ter hiperemia das paredes vaginais da ectocervice. O corrimento, o conteúdo vaginal, a gente já viu que é purulento, pode ter pequenas bolhas. Às vezes, mas não é super comum, a gente consegue identificar esse colo com aspecto de morango ou de framboesa, que tem essas micro-ulcerações. Isso se torna mais evidente quando a gente está fazendo uma colposcopia e aplica a solução de Lugol para fazer o teste de Schiller, e aí fica com esse aspecto tigroide. O pH vaginal tende a ser mais alcalino, então ele é maior do que 4,5, podendo chegar até 6,7, 7,5. E no meio alcalino, o que acontece? A gente tem proliferação dos anaeróbios, da vaginose bacteriana. Então, quando isso acontece e eu tenho uma associação da tricomoníase com uma vaginose, eu posso ter o teste de WIF positivo. Mas esse teste de WIF, ele é positivo por metabolismo dos anaeróbios, não é dos tricomonas. O tricomonas isolado, ele não produz amina aromática, tá certo? Uma vez que a gente fez a suspeita de tricomoníase, através dos achados da anamnese, do exame físico, de pH, do teste das aminas, é importante que a gente confirme a nossa hipótese diagnóstica. Como que a gente vai fazer isso? Achando o agente etiológico, achando o protozoário. Isso pode ser feito através do exame a fresco. Então, se eu colocar um soro fisiológico ou em temperatura ambiente ou um pouquinho aquecido, eu consigo inclusive ver o movimento pendular desse parasita. É uma gracinha. Outra forma que a gente tem de identificar esse agente é através da bacterioscopia. Se a gente cora com Gram, a gente vai ver os protozoários bem bonitinhos assim. Só que aí não tem movimento porque está fixado, está corado. Se a gente não conseguir identificar o agente dessa forma, a gente pode solicitar uma cultura em meio diamond, só que leva alguns dias, não é de fácil execução. Então, ela vai ser recomendada se eu tiver sintomas, mas com exame a fresco negativo, tá? E, eventualmente, pode vir descrito no resultado de uma citologia. O objetivo de um exame de citologia, que é o Papa Nicolau, uma citologia cérvico-vaginal, é fazer rastreamento de câncer de colo, mas eventualmente vem descrito a presença do tricomonas. Qual que é a recomendação diante disso? Que se confirme. Então, uma avaliação clínica é importante porque este exame não tem essa proposta. Quando essa confirmação não é possível, a decisão sobre tratar ou não fica a critério do profissional. Eu só queria lembrar que é uma condição negligenciada e que tem todas aquelas repercussões que a gente já comentou, tá bom? E também, além de tudo isso que a gente descreveu, hoje a gente tem os PCRs para detecção do tricomonas, que são altamente sensíveis, detectam 5 vezes mais que o exame a fresco e já estão disponíveis no nosso país. Tem outros testes imunocromatográficos e de hibridização também, que podem ser úteis, mas que não são não estão disponíveis, não são de fácil acesso ainda. Diante, então, de um quadro de tricomoníase, como é que a gente trata? O Ministério da Saúde traz como primeira opção o metronidazol, dose única, então um total de 2 gramas, ou o metronidazol por 7 dias, ambos por via oral. Tá? Existe todas aquelas recomendações que a gente já comentou na aula de vaginose sobre a restrição no consumo do álcool, né? Abstinência sexual durante o tratamento. Outra opção que o CDC traz também é o tinidazol dose única, tá? O secnidazol, ele não consta como recomendação do CDC, mas ele se mostrou eficaz na dose única de 2 gramas também por via oral. Existe uma alta taxa de reinfecção, então é importante que a gente reavalie essas pacientes 3 meses após o tratamento, tá bom? E sempre, como a gente já falou, diante de uma infecção sexualmente transmissível, vão existir algumas orientações que são fundamentais e que não podem deixar de ser dadas a essa paciente. E a gente já vai comentar com vocês. Na gestação, a gente vai priorizar o metronidazol via oral por 7 dias, porque a dose única pode ser um pouco menos eficaz, ter mais efeito adverso. Então, a gente prioriza o metronidazol por 7 dias.
Lembrar que tanto o tinidazol e o secnidazol são contraindicados na gestação. E é uma infecção sexualmente transmissível, então tratar parceria é fundamental. No caso, a gente pode prescrever a dose única do metronidazol e sempre lembrando da abstinência sexual ou do uso do método de barreira durante até 7 dias após o término do tratamento de todos os envolvidos aí, tá bom? Vocês devem ter observado que, diferente dos outros 2 quadros que a gente comentou, que sempre tinha a opção de via oral e via vaginal, aqui o metronidazol via vaginal não aparece como uma recomendação. Por quê? Porque nesta via ele não atinge nível terapêutico na uretra, skinny, Bartholin, e portanto, às vezes a gente pode preservar esses reservatórios não tratando e isso levar a um quadro de recidiva, tá bom? Por isso que a gente não deve usar o metronidazol vaginal para tratar a tricomoníase. Então vamos lá, lembra que eu falei que era uma infecção sexualmente transmissível e que tinham coisas que não podiam deixar de ser ditas? Então, primeira coisa, a parceria precisa ser referenciada para tratamento e isso vai ser feito com os mesmos esquemas. E toda vez que a gente estiver diante de uma infecção sexualmente transmissível, além de todas aquelas orientações para diminuir a vulnerabilidade desta paciente e de suas parcerias às infecções sexualmente transmissíveis, é importante que a gente ofereça para os envolvidos testes para outras ISTs. Então, onde houve uma exposição a uma IST, existe a possibilidade de ter havido a exposição a outra IST, tá bom? Então, isso é super importante, a gente tem que orientar as nossas pacientes. Quando a gente está falando de recorrência de tricomonias, é importante que a gente já faça uma diferenciação de cara, que é o seguinte: eu tenho uma elevada taxa de reinfecção em algumas mulheres devido ao não tratamento da parceria ou não adesão da própria paciente ao tratamento. E aí, essa nova avaliação, 3 meses após o tratamento, vai permitir identificar esses casos e aí reorientar, retratar. Né? Isso é diferente de uma recorrência ou persistência da infecção. Quando eu tenho uma paciente e a parceria que trataram adequadamente, mas mesmo assim ela persiste com a infecção ou tem uma recorrência. Hoje a gente sabe que já existe resistência ao metronidazol e ao tinidazol. E a gente tem poucas alternativas terapêuticas para esse protozoário, tá? Então, a gente deve evitar esquemas de dose única na recorrência. A gente deve preferir o metronidazol ou o tinidazol por um esquema mais prolongado, por 7 dias. Então, para finalizar, o que a gente não pode deixar de saber sobre a tricomoníase? Então, ela é causada por um protozoário móvel, que é o Trichomonas vaginalis flagelado, causa um corrimento geralmente mais importante, purulento, associado a todos os comemorativos de um quadro inflamatório, pode ter aquele colo em morango ou em framboesa, o pH tende a estar mais alcalino, muitas vezes até mais alto, 6,7 até 7,5. O teste de WIF, ele pode estar positivo pela associação com a infecção pelos anaeróbios da vaginose. Se eu fizer um exame a fresco, eu vou ver o protozoário móvel e não posso esquecer jamais que se trata de uma infecção sexualmente transmissível. O principal medicamento para o tratamento é o metronidazol via oral. A gente não deve usar a via vaginal aqui e não podemos esquecer que, por se tratar de um IST, a gente tem que orientar em relação à parceria, a diminuição de situações de vulnerabilidade para essa e outras infecções sexualmente transmissíveis e também oferecer testes para outras ISTs. Termino aqui deixando um grande beijo para vocês mais uma vez e toda a minha gratidão pela companhia. E já convido então para a última aula desse segmento, quando a gente vai falar de vaginose citolítica, que é um diagnóstico diferencial importante, tá bom? Então, espero vocês lá. Fiquem com Deus e até!